Oi, tudo bem? Às vezes a gente quer mudar alguma coisa em casa e não sabe muito bem por onde começar ou quer mudar tudo, né? E nenhuma coisa nem a outra nos ajudam muito na hora de fazer uma mudança para melhor, não só do espaço físico, mas também daquilo que o espaço interage com a gente, né? Com as pessoas que ocupam aquele local. Então é isso que muitas vezes se trabalha numa harmonização de ambiente, pensando nessa interação entre as pessoas e o espaço físico ali, geralmente a nossa casa ou aquele lugar que a gente passa mais tempo. Pode ser um dormitório, pode ser um espaço de trabalho, um escritório ou mesmo um consultório. Enfim, aquele local que a gente tem uma interação maior no nosso dia a dia. Então é interessante olhar para esse lugar como sendo também um organismo vivo e prestar atenção que informações ele está nos passando, ou seja, que sintomas a gente percebe de algum desequilíbrio. E essa seria uma boa dica de por onde começar. Então é isso que eu vou falar aqui em alguns vídeos, nessa sequência de conteúdo, falar um pouquinho sobre essa relação, né, do espaço com as pessoas. Eu chamei esse tema de psicossomática da casa e vou abordar com diferentes aspectos aqui nesses vídeos. Uma primeira leitura que a gente pode fazer do ambiente, né, do espaço que a gente ocupa em relação a como ele está, então como está a saúde desse lugar, num aspecto mais amplo, né, pensando saúde não só que ele esteja limpo, asséptico e livre de agentes que podem causar doença, pensando em vírus, bactérias, fungos, não pensando nesse aspecto apenas, tá? Tem áreas que estudam bem especificamente isso, mas pensando naquela interação com as pessoas. Então eu vou dar alguns exemplos. Quando o ambiente ele começa a apresentar falhas, assim, as coisas estragam com muita frequência, ou queima a lâmpada, ou estraga tudo que está relacionado à corrente elétrica, por exemplo, ou aparelhos queimam com muita recorrência. Isso pode ser um indicativo de algo que tem a ver também com outros aspectos que estão interferindo naquele espaço e que ele demonstra como um sintoma. Então, ele está demonstrando esse sintoma que ele está doente. Por exemplo, falhando aparelhos eletrônicos ou mesmo tudo que está relacionado à corrente elétrica. Esse é um exemplo. Outro exemplo, questões de água. Ou infiltração, ou tubulação que estoura com recorrência, vazamento, a água que começa a transbordar, às vezes de uma caixa, uma água suja, ou uma água limpa que escorre também pela parede. Então, observar problemas relacionados à água. Também a gente pode ver, às vezes, na construção mesmo, nas paredes, algum tipo de rachadura, e daí vai dizer, mas isso tem uma causa física. Sempre vai ter uma causa física, sim. Mas a observação do sintoma é muitas vezes para a gente perceber o que, além daquilo que é físico, se manifesta com recorrência. Então, pode ser que tenha outros fatores que estão criando aquela patologia ali, aquele sintoma, né? Pensando na casa como um organismo vivo. Então, uma dica é observar aquilo que com recorrência se apresenta. Que tipo de problema acontece? Ou então que tipo de... às vezes acontece muito assim, tem sempre muita formiga entrando, subindo pelas paredes, ou sempre aparece muita barata, ou sempre aparece muita aranha. Então, assim, tem algum inseto, algum bichinho, ou cupim, enfim, vai pensar no o que está consumindo aquele espaço, né? Qual é o agente que está ali interferindo? Esse também é um outro olhar que a gente pode fazer para esse primeiro diagnóstico de qual sintoma se apresenta mais no ambiente naquele momento. Uma outra análise que dá para se fazer é em relação a como as pessoas se sentem no lugar. Então, por exemplo, sempre que eu fico naquele ambiente eu me sinto cansada ou sem energia, não me sinto revigorada, me sinto mal, não tenho vontade de ficar ali, não tenho vontade de ficar sentada ou descansando ou relaxando em determinado lugar da minha casa, por exemplo. Aquele lugar me faz mal, não me sinto bem ali. Por quê? A gente pode começar olhando a interação do ambiente com as pessoas nesse sentido, de fazer mal ou fazer bem. Outra dica é olhar o comportamento, às vezes, dos bichinhos de estimação.
Que lugares os cachorros, por exemplo, escolhem para permanecer deitado, descansando e bem. Esse lugar, geralmente, ele tem ali também uma frequência de vibração energética favorável para a vida, né? Então, isso a gente também pode ver. Se é favorável para a vida de um animal, se é favorável para a vida de uma planta, ele pode ser favorável também para o ser humano. Diferente do gato, que o gato ele usa uma energia para se alimentar que é diferente daquela que muitas vezes faz bem para o humano. Ele se alimenta daquilo que às vezes faz mal para nós. Então o gato é um animal que ajuda, inclusive, nesse sentido de mostrar no ambiente o que precisa ser equilibrado. Às vezes ele escolhe o lugar que tem ali uma frequência que para nós não é tão favorável. Então observar nesse sentido, assim, tem algum animalzinho ali que demonstra uma escolha, né? Ele escolheu aquele lugar por alguma razão. Ou então, né, a própria pessoa. Sempre que eu sento ali, nossa, eu consigo ficar super concentrada, eu consigo relaxar, eu consigo descansar. Ou não, quando eu fico naquele lugar, eu tenho vontade de sair logo, não me sinto bem, me sinto incomodada, esse lugar me faz mal, esse ponto daqui da casa me faz mal, eu não consigo me sentir tranquila ali. Essa é uma outra dica. Então, a sugestão é fazer um primeiro olhar para esse lugar onde nesse momento tu ocupa e gostaria de mudar. Então, pode ser a tua casa, pode ser o teu consultório, teu escritório, pode ser o dormitório onde passa mais tempo, enfim, aquele lugar que tu considera como teu lar nesse momento, né? Então, tá sentindo necessidade de mudar alguma coisa, vamos começar a olhar como um organismo vivo esse lugar e fazer um primeiro diagnóstico. O que está se apresentando ali como sintoma? Tem alguma coisa que está recorrente, acontecendo com bastante frequência? O que é? E também como que tu te sente em cada um desses ambientes, desse teu espaço.